Voltamos, então, estamos aí juntinhos. É uma alegria estar aqui na sede da IMA1. É uma alegria estar aqui compartilhando uma palavra da parte do Senhor ao lado da minha irmã Rafaele, da minha irmã Socorro, que está aqui nos bastidores, e com você que está aí conosco, que eu sei que está ligado com a gente em oração. Fica aí em oração para que a gente possa ter uma live abençoada. E assim, muita saudade, né, o que a gente tem dito do dia a dia, muita saudade de estar reunido com o povo. Mas você vai convidando, vai chamando aquele amigo que você sabe que precisa, vai chamando aquele irmão que ainda está sem saber o horário que a live começa, vai convidando o pessoal para estar conosco, para que a gente não se sinta sozinha, tá? O Senhor está conosco, mas é muito importante que você esteja aqui com a gente também, para que a gente saiba que a gente não está um ao lado do outro como é de costume na igreja, né? Mas que você estando aí, nós aqui somos um só corpo e faz toda a diferença. Nós estamos aqui com a Rafaele, que a Rafaele trabalha com administração de empresas, ela é formada, e a Rafaele também tem uma microempresa, então ela é uma pessoa super preparada para estar falando sobre esse assunto conosco, né? Nós estamos aí vivendo um momento de crise por conta da pandemia, do coronavírus, né, da Covid-19, e está sendo difícil de administrar, né? Estava conversando com uma pessoa que se eu tivesse passeando, se eu tivesse gastando dinheiro do shopping, em algumas vezes eu não estaria gastando tanto quanto em casa. Não sei você, como você está conseguindo equilibrar suas finanças em casa, mas não está sendo fácil não, porque em casa você fica com mais fome, você tem mais necessidades, né? Se você tem criança, você tem adolescente, você sabe do que eu estou falando. Às vezes teu esposo trabalha, agora está em casa, ou você que trabalha está em casa também, então tem sido muito gasto, né? E nós nós não gostaríamos que estivesse assim, mas eu quero que você entenda já de primeira. Eu vou fazer uma oração, mas eu gostaria que você entendesse que por mais que nós estejamos vivendo algo que é mundial, o Senhor não te vê, não me vê como todo. O Senhor te vê como um. Mesmo que tudo esteja acontecendo de uma maneira que você mesmo não está entendendo, eu também, por muitas vezes, fico me fazendo algumas perguntas, o Senhor está trabalhando na sua vida de forma individual, de forma particular. Então não fica desligado. Porque aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. E Ele está trabalhando na sua vida no meio dessa pandemia. Não, Deus está no todo, então vou com a maré. Não. No meio da pandemia mundial, Deus continua o processo que Ele tem com você. Então fica ligado para que quando acabe tudo isso, você esteja no lugar certo, no momento certo, com a preparação certa. E eu vou fazer uma oração para que a gente possa começar o tema da nossa noite, amém? Então fique ligado com Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí na sua casa, onde você está, e orasse conosco nessa hora. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, nós adoramos ao teu nome, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas, Senhor. O Senhor é bom, independente de qualquer circunstância, o Senhor é bom. E nós queremos nessa noite colocar as nossas vidas diante do teu altar, aos teus cuidados, ó Deus, porque diante da tua face, diante da tua presença, nós estamos em todo o tempo, Senhor. Mas nós queremos colocar essa live diante de ti, queremos colocar cada um que está vindo assistir essa live pelo Facebook da igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja sendo abençoado, que essa palavra que está sendo entoada aqui do segundo andar da igreja esteja indo a lugares onde nós não podemos ir, que pessoas que precisem ouvir algo da tua parte estejam ouvindo e que possamos ser instrumentos, ó Deus, de transmissão da tua palavra. Toma a tua filha Rafaele em tuas mãos, Pai. Ó Deus, que a tua filha possa passar aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, que eu possa passar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Toma a tua filha Socorro, Deus, que ela possa estar aí nos bastidores nos ajudando da melhor maneira, Deus, que a tua filha tem tido tanta boa vontade. Eu peço que o Senhor abençoe a tua filha, a casa dela. Que o Senhor esteja visitando cada membro da nossa igreja, cada membro da nossa família. Ó Deus, porque eu sei que a tua mão, ela é conosco. Nós te louvamos e te bendizemos nessa noite. Abençoa o teu povo
cura essa nação, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 37, por favor. Vai chegando com a sua Bíblia, vai abrindo a sua Bíblia aí em Gênesis 37. Assopra a poeira da Bíblia e abre aí Gênesis. Duvido, não está empoeirado, não está. Eu sei que você está lendo mais, glória. Gênesis 37, nós vamos falar de José. Como a história de José é uma história bem comprida, eu vou falar alguns tópicos da vida de José e você vai acompanhar comigo. Eu sei que você conhece, né, pela Bíblia, a vida de José, mas nós queremos chegar na parte em que ele vai administrar. Então eu vou ler algumas partes para que ninguém fique perdido, tá? Então você vem comigo, 37, capítulo 5, 37 do versículo 5 ao 11. Amém? José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam ao meu feixe. Então lhes disseram seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo, tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo, que sonho é esse que tiveste? Viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Bom, eu quero dizer para vocês que José era o filho da velhice. Então era aquele filho que naquela época da juventude, em que o homem e a mulher, eles estão ali e juntamente com o primeiro, segundo, terceiro ou quarto ano de casamento vai vindo a prole e eles vão tendo filhos, e antigamente muito mais do que hoje, eles foram tendo seus filhos, filhos de uma mulher, filhos de outra mulher, né? Porque antigamente era comum que um homem tivesse mais de uma mulher, e José veio como filho da velhice. E a palavra de Deus diz que Jacó, que nessa época já era Israel, ele teve José. E José era o brilho dos olhos de Jacó. Era o brilho dos olhos, tanto que ele lhe fez uma túnica, uma capa toda brilhosa, toda colorida. E isso já fazia os irmãos o odiarem, porque tinham ciúme pela preferência, né? Acontece atualmente, né, quando os pais eles não têm muita... É que nos tempos antigos os pais não tinham essa coisa de medir. Falava e ficava por isso mesmo, né? Mas há de ter um consenso de que mesmo que um filho seja mais achegado a você, você saiba controlar essa situação. Mas Jacó, quando parou na sua casa e aquele filho veio, filho novo, ele pôde acompanhar, ele já não tinha tanta mobilidade, ele ficava mais em casa, seus filhos cuidavam de todo o patrimônio dele, das fazendas. O que ele fazia? Ele ficava com aquele filho, e aquele filho fazia o quê? Trazia as notícias. Ele ia para lá, trabalhava também, mas ele era mais o portador das notícias. Jacó falava, vai lá saber o que está acontecendo. E ele ia lá e voltava. Seus irmãos já não gostavam dele porque ele era preferido do papai. E não gostavam dele por quê? Porque ele ia trazer as notícias. Então, o irmão quisesse fazer uma besteira, quisesse sair do trabalho, quisesse arriscar alguma coisa, eles não poderiam, porque os olhos de José estão ali o tempo todo. E, obviamente, vinha a inveja, né? Depois do sonho, os irmãos que já não gostavam dele
eles tiveram inveja. E a gente trazendo para os dias de hoje, a gente vê que muitos irmãos, eles são os primeiros a atacar os outros irmãos. E eu gostaria que você tivesse uma visão espiritual nessa hora, porque nós não estamos jogando na vertical, nós temos que jogar na horizontal. Nós não lutamos contra carne e sangue, nós lutamos contra principados e potestades. Por muitas vezes as pessoas se levantam porque o próprio inimigo das nossas almas, ele quer nos atingir. E um mais fraco, ele pega para vir atingir a nossa vida. Não só os irmãos, o pai e a mãe de José ouviram o sonho, mas o inimigo da alma dele também ouviu que ele tinha sonhos. E sonhos plantados em Deus. E quando o sonho é plantado em Deus, você pode ter certeza de uma coisa, você vai ser perseguido. Não pense que se Deus plantar sonhos na sua vida e se você quiser ser obediente, facilmente você vai viver. Porque aqui José tinha 17 anos. Você vê, até o final, até José chegar ao final, quando ele chega governador, ele passa por muita luta. Então você tenha certeza de uma coisa, se você quiser viver os sonhos de Deus, você vai ter que ser muito resistente e resiliente nessa vida. Porque vão se levantar os caluniadores, vão se levantar os invejosos, vão se levantar os inimigos e vão se levantar os irmãos. E como eu disse aqui, a nossa guerra é sempre espiritual, totalmente espiritual. A gente tem que saber com o que está lidando. E José, uma vez foi em determinado lugar para achar os irmãos e ele não conseguia encontrar os irmãos. Um homem falou assim para ele: você está procurando os seus irmãos, mas eles não estão aqui, eles estão em outra cidade. Se eu não me engano, Siquém. Eu acho que eles estavam em Siquém, não estavam. Ou ele tinha ido a Dotã e eles estavam em Siquém, ou ao contrário. Eu acho que eles estavam em Siquém. E eles chegaram lá e eles de longe avistaram o irmão e falaram: lá vem o sonhador mor. Porque eles já, entre eles, tinham aquele ranço do irmão e eles intentavam no seu coração em matá-lo. Eles já tinham no coração de matar o irmão. O irmão mais velho, no entanto, falou que eles não sujassem as mãos com o sangue do irmão e o puseram numa cisterna. Eles queriam acabar com a vida do irmão, porque você olha para um irmão que está ao seu lado, você olha para um irmão que congrega com você, você olha para um irmão que é vizinho seu, ou que aquela pessoa que ainda nem irmão né? Que é o irmão que a gente chama, é aquele que está na igreja, né? Mas aquele cara que tem ali, ele tá ali, não é nada promissor, aquele irmãozinho que chega na igreja, que mal sabe falar, que ainda ora com vergonha e você não sabe quão potencial ou quais sonhos o Senhor tem a respeito daquela pessoa. Eles olhavam aquele menino de 17 anos e falavam assim: mas é muita petulância um menino desse achar que a gente vai se curvar para ele. Mas de outra sorte pensaram assim: do que será que ele está falando? Porque vem aquele negócio: o que será que Deus tem com esse garoto? Que ele já é privilegiado desde que ele nasceu. Nós não cremos em predestinação, vamos lá, tá? Mas José, ele era obediente. Você vê que a história de José, ela não tem mácula, ela não tem mancha. E eu não estou dizendo que José era perfeito, porque em nenhum momento Deus falou: e José é um homem perfeito. Perfeito era Jesus. Mas José sofreu muito e José passou ali uma carruagem indo para o Egito, uma carruagem de ismaelitas, e eles fizeram o quê? Ainda arrumaram um troco com José. Não é mole não. Eles ainda conseguiram vender o irmão como escravo. Pois bem, ele foi como escravo, mas a palavra do Senhor, ela diz em todo tempo: e o Senhor era com José. Meu irmão, se Deus for contigo, pode se levantar quem for. Se Deus ele for na tua vida e você for obediente, pode vir quem quiser, não temas. O Senhor é contigo. Na palavra, o Senhor era com José. E José foi parar onde? Na casa do oficial de Faraó, na casa de Potifar. E ele ganhou tanta confiança de Potifar, porque Deus era com ele, que Potifar confiou a ele sua casa como mordomo. Ele administrava tudo que era de Potifar. E Potifar falou para ele: você só não pode fazer o quê?
Só não tome conta da minha esposa, deixa a minha esposa lá. Tome conta das minhas fazendas, mas não tome conta da minha esposa. E a palavra de Deus diz, eu vou até brincar aqui, que José era bonito, era formoso aos olhos. Gente, José era bonito. Por isso, ele chamou a atenção da mulher de Potifar. Porque o que acontece? Tem muita gente que fala assim, eu sou José, porque a Bíblia fala que José era bonito. Gente, por favor, tem gente que é a misericórdia do Senhor mesmo, que dá graça para que essa varoa olhe para você e ache graça em você para poder querer alguma coisa, entendeu? Não estou aqui desmerecendo os varões, mas por favor, aqueles que se dizem José, menos aqui, a Bíblia diz que ele era formoso, né? Mas vamos combinar que ele sendo formoso ou não sendo formoso, se a bisca tivesse respeito pelo marido e se ela realmente fosse uma mulher decente, o nome dela estava aqui. Mas nem aparece o nome dela, aparece mulher de Potifar, para tu ver quão, vamos achar a palavra pequena, né? Era essa mulher. E ela estava dando em cima de José, dando em cima de José, dando em cima de José, até o dia que ela não se aguentou. O marido não estava em casa, ela puxou José, vem cá meu nego. Só que José, ele obedecia a Deus. E ele falou para ela se afastar, que ele não queria nada com ela. Só que a mulher, né, principalmente uma mulher que não teme a Deus, o que ela fez? Além de ela se jogar para aquele homem, ela mentiu, porque ela se sentiu rejeitada. E ela mentiu e fez o quê? A coisa virar contra José, né? A coisa virando contra José, ela ficou com a capa dele e falou que ele quis agarrá-la. Cheio de ira, Potifar o jogou na cadeia. Mas, novamente, a gente ouve que Deus era com José. E dentro da cadeia ele era um líder. Ele era um líder aonde quer que ele chegasse, porque ele tinha uma posição com o Senhor. Deus sabia, Deus tinha chamado José para algo e ele sabia que Deus tinha chamado ele para algo maior do que ele. Em nenhum momento aparece na Bíblia Deus falando diretamente com José, porque às vezes as pessoas querem que caia um trovão, querem que caia terremoto, que vá uma irmã rodando até ela e conte alguma coisa. Mas, meu irmão, você tem que sentir que Deus ele é contigo. Você só precisa sentir, que seja na cisterna, seja na prisão ou seja no palácio, ele está contigo, sabe? Isso é o que você precisa entender. Não precisa cair um trovão, não. Deus, você precisa sentir que ele está a teu favor. E ele ficou nessa prisão durante algum tempo. E mesmo na prisão, ele ali conseguiu liderar. Ele conseguiu ser a pessoa de confiança naquela prisão. E tinham 2 homens ali, que tiveram também sonhos. Por isso que José, ele é chamado também de sonhador, né? Porque ele, além de sonhar, ele revelava sonhos. E aí tinha um homem que era um copeiro, o outro que era padeiro, e ele conseguiu destrinchar os sonhos daqueles homens. Dito e feito, aconteceu como ele falou sobre os sonhos dos homens. E para o que foi solto, ele falou: lembra-te de mim quando chegar no palácio. Ele lembrou? Você lembra da história de José? Lembrou? Lembrou nada. A gente costuma lembrar das pessoas quando a gente está no aperto. Fala aí para mim. Fala alguma coisa para mim. E José deu a esperança àquele homem e ele não lembrou. Passaram-se 2 anos. E José esperando que alguém fosse defendê-lo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente pode gostar de você. Muita gente pode torcer por você. Mas não coloque a tua fé no teu braço humano. Muito menos no braço do outro. Homem decepciona. Homem ilude. Homem falha. Você falha. Eu falho. E esse homem falhou com José. Mas até essa falha estava nos planos de Deus. Vamos entender por quê? Esse homem estava lá dentro do palácio e Faraó teve um sonho. Nesse sonho, Faraó mandou chamar todos os sábios daquele tempo. E aí eu quero que você volte comigo para a Bíblia, que eu quero ler aqui para você. Capítulo 41, versículo 1.
Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio Nilo subiam 7 vacas, formosas e gordas, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam do Nilo outras 7 vacas, feias e magras, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias e magras devoravam as 7 formosas e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Tinha sido um sonho. Pela manhã seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes seus sonhos, mas não havia quem os interpretasse. Aí você passa aí para o capítulo 29, versículo 29. Nesse meio tempo, ele chegou ao Faraó e falou a Faraó: eu deveria ter lhe falado antes, mas eu conheci na prisão um hebreu que ele fala a respeito de sonhos, ele consegue decifrar sonhos. Ele falou que eu iria voltar e eu estou aqui. E ele falou: mande vir a mim esse hebreu. E aí nós prosseguimos aqui a leitura. Capítulo 29. Vem 7 anos, aí ele chegou à presença de Faraó, e eu vou adiantar esse pedaço aqui. Aí ele estava decifrando para Faraó: vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida. Deus, ele abençoa, Deus, ele dá, Deus, ele faz, Deus, ele te dá, Deus, ele te abasta. Você passa por um tempo maravilhoso. Depois vai vir 7 anos e será esquecido na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porque será intensa. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ela se apressa a fazê-la. Portanto, e aí ele ousou dar um conselho a Faraó. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio. Ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Bom, Deus, aí Faraó começou a pensar quem poderia ser a pessoa que ele poderia colocar à frente dessa jornada que eles teriam de 14 anos, 7 de fome, 7 de fartura e 7 de fome. Eu estava conversando aqui com a Rafaela antes de começar a live, e eu falei para ela, tem que ser administrador mesmo, para poder guardar, para viver 7 anos, né, sendo abastado e abastecer outras nações, né? E foi o caso aqui do Egito, porque no Egito eles conseguiram produzir de tal forma a eles pararem de contar. Por quê? Porque o Senhor era com José. José já tinha um anel no dedo, já tinha uma esposa que Faraó arrumou para ele, já tinha 2 filhos, e ele estava próspero, pronto para viver os anos que viriam, que seriam anos dificílimos, como os anos que nós estamos vivendo agora. E aí eu vou passar, né? Eu dei um toque, né, sobre a palavra do Senhor, porque a história de José é uma história maravilhosa. Você depois pare com calma, medite, reflita,
porque é uma história linda, porque o Senhor vira o cativeiro de José tantas vezes e ele consegue ao fim, inclusive, aquilo que desejava o seu coração. E eu passo a Rafael para Rafael falar um pouco de administração conosco nesse tempo de crise. E aí, Rafael, o que você pode nos ajudar nesse tempo de crise? Sejamos igual a José, né? José realmente assim era um cara brilhante, mas o que da questão era a obediência, né? O que da questão era a obediência. José passou por tudo que passou e ele permaneceu obediente. Muitas vezes, como a Luciana falou, a gente já quer chegar, né, num patamar completamente acima do que nós estamos hoje, né? Muitas pessoas hoje se veem deprimidas não só pelo fato da pandemia em si, mas sim porque queriam estar vivendo um outro patamar que não estão. E é justamente por isso, porque com Deus é degrau após degrau, né? É obediência, é continuar, permanecer, ter fé, enfim. E olhando para a vida de José, além desse que da obediência, José tinha um propósito, né? Ele tinha um propósito desde quando ele sonhou, ele já sabia para que ele tinha sido chamado. E quando você tem um propósito, por que é importante? Gente, é um bate-papo, tá? Mandem suas perguntas, suas dúvidas. Se vocês não entenderem algo que eu falar aqui, podem ficar à vontade, que a gente vai responder para vocês. Muito se fala em propósito hoje em dia, né? Parece que as pessoas estão muito em crise existencial sem conseguir compreender o seu propósito. E assim, esse momento agora que Deus nos proporcionou, né, de quarentena, de ficar mais em casa, porque tudo está debaixo da permissão dele, é um momento da gente reavaliar o nosso propósito, do que nós estávamos realmente correndo atrás, se realmente esse é o nosso propósito, se realmente é para isso que nós fomos chamados, porque quando a gente tem um propósito bem definido, a gente consegue focar. Então, o que José estava ali durante toda a trajetória dele era focado. Ele sabia para que ele tinha sido chamado. Então, hoje, se você tem o teu propósito definido, se você tem o teu propósito claro, você vai entender que essa pandemia ela vai passar. Então, você pode passar o que for, né? Debaixo da permissão de Deus. Você vai entender que vai passar e você vai se permanecer firme, você vai se permanecer no foco, você vai conseguir dizer não ao que é necessário, assim como José fez com a mulher de Potifar. Ele poderia ter se deitado, mas ele disse não porque ele tinha um propósito. Então, esse momento, olhando para a vida de José, é a hora da gente redefinir o nosso propósito, compreender para que fomos chamados, o que Deus espera de nós, sabe, aqui nessa terra, para a gente poder conseguir focar e não se desesperar, né? Como muitas pessoas têm se desesperado, porque José poderia também ter se desesperado, ter desistido, e não foi isso que ele fez. Mesmo indo para a prisão, ele continuou focado no que Deus tinha para ele. E aí, com isso, ele conseguiu definir uma prioridade, e é o que precisamos fazer hoje, né? Como a Lu estava falando, se eu for no shopping, talvez eu não gaste tanto como eu tenho gasto em casa. E realmente, mas assim, e até um pouquinho atrás também a gente estava conversando de celular, né? Que ela está com o celular ruim, meu marido está com o celular ruim, mas agora não é o momento de comprar, ou é o momento de comprar? Então, assim, qual é a tua prioridade nesse momento? A prioridade de José, naquele momento, era perseguir o sonho dele. Era continuar acreditando no que Deus chamou ele, que as estrelas se curvariam, ele via estrelas se curvando diante dele. Ele ainda não tinha dimensão do que eram aquelas estrelas, mas ele continuou acreditando naquele sonho. Então, a prioridade dele era guardar aquele sonho, era guardar o que Deus já tinha dado para ele. Então, qual é a tua prioridade em casa? Né? Qual é a tua prioridade nesse momento? Será que agora, né? Claro que nós temos um Deus que pode fazer essa pandemia acabar amanhã, mas também, se permitir, né, durar até dezembro, como os especialistas têm falado, ou até agosto, não sei, como os especialistas têm falado, qual a tua prioridade nesse momento? Será que agora realmente é o momento de você tomar atitudes que possam comprometer o futuro? Então, assim, é importante que você defina prioridades nesse momento. Ah, Rafa, mas assim, o negócio está tão feio que eu não sei, acho que tudo é prioridade, mas não.
A gente tem que saber definir a prioridade, tem que saber segregar, mesmo dentro de casa, com criança. Eu tenho criança, é difícil. E às vezes, por a gente ver que está ali dentro de casa muito tempo, né, fica um pouco ansioso, aí você quer agradar e você acaba comprando um lanche a mais, mas isso tudo vai pesar no teu orçamento. Então, assim, é realmente uma prioridade, de repente, lanchar 3 vezes ao dia? É realmente? Será que realmente é isso? Sabe? Será que realmente é prioridade comprar um presente agora, comprar um celular? Será que não dá para esperar mais um pouquinho? Então, assim, definir as prioridades, porque o que a gente tem que ter em mente é que essa crise vai passar. Como a prisão de José passou, essa crise também vai passar. Então, depois nós não podemos ficar, né, desesperados para poder resolver outra crise. E a questão do planejamento, né? Nesse caso, José, dos 7 anos de crise, que ele fez um planejamento. Aí a aluna perguntou, nossa, deve ser muito difícil você conseguir fazer uma provisão. Né? Assim, e realmente porque ao mesmo tempo que você acredita naquilo que Deus te confiou, você tem que agir com prudência, né? Porque ele também não poderia amontoar muito, porque onde que ele iria guardar demais, né? Teria que ser algo bem calculado para poder conseguir amontoar, para depois vender. E assim, é exatamente isso. Nós devemos fazer bem o planejamento, né? Realmente é muito difícil esse ano. Como vocês sabem, eu tenho uma empresa de chocolate. Para quem não sabe, segue aí, gente. Épico Cacau, o melhor chocolate da região. E assim, mediante a crise, nós agimos com prudência para a Páscoa. E como José foi surpreendido, que eles começaram a produzir a mais, assim também Deus nos surpreendeu. Tivemos que produzir a mais. Mas a todo tempo, a gente tem que agir com prudência no planejamento, sabe? Para poder, no final, servirmos de referência para outras pessoas, assim como José, né, há tantos anos atrás, serve de referência para nós hoje, que ele guardou e no tempo de crise ele pôde, né, usufruir daquilo ali, ainda multiplicou o dinheiro porque vendeu para outras nações. Então, o planejamento ele é essencial na vida de qualquer pessoa, né, porque tem pessoas que não são cristãs, que têm uma vida completamente planejada e se tornam referências, e para o cristão se torna um bom testemunho, né, você saber que você tá ali guardando para sua família e ao mesmo tempo você ainda pode ajudar outra pessoa e não tem alegria maior do que essa, né? Então, assim, falando da vida de José no sentido de prosperar mesmo no meio da crise, porque além dele alimentar todo o Egito, ele ainda multiplicava o dinheiro vendendo. Para a nossa vida é a mesma coisa. Então, assim, se você não guardou, não se desespera. Não se desespera, porque assim, com Deus temos oportunidades todos os dias. Então, se você não guardou até aqui, não se desespera. Começa a guardar a partir de agora, sabe? Já vai pensando, porque a partir de agora podem haver outras crises por causa do coronavírus. Vai ter, dizem, né, da crise financeira, que vai vir sobre o país, sobre o mundo. Então, assim, se você puder, né, fazer esse esforço, nem que seja R$1 por dia, R$5 por dia, já faz uma diferença na hora do aperto. Na verdade, é uma coisa muito, muito importante que a Rafaele falou aqui, não sai de uma crise para entrar em outra, né? Porque, imagina, a gente está em casa, vamos supor, você tem um limite, você tem um cartãozinho de crédito. Ah, vai no cartão, vai no meu limite, vou. Não, eu tô em casa. Não, já tô em casa, ainda não posso me dar esse luxo, não posso comer, não posso fazer. E na verdade, você tá catando uma crise nova. Porque você não sabe como que vai ser daqui a algum tempo. Você não sabe o que tá por vir. E como eu falei, o homem e a mulher de Deus, eles não quer dizer que tá melhor do que os demais, mas nós cremos em Jesus como o único Salvador e Senhor, e Ele é o Senhor da nossa fé. Então nós cremos que Ele está na absoluta administração da nossa vida. Então nós sabemos que Ele vai nos orientar, mas nós não podemos, tem até um texto a respeito disso, eu até anotei, que ele fala que a gente tem que, não sei se você anotou esse texto, que ele fala que a gente precisa de planejamento para poder erguer alguma coisa, para iniciar alguma coisa. A Rafael falou, a gente não guardou, a gente não tem, tudo bem, nós vamos começar do zero,
Mas aí você tem seu pagamento, ou os R$600 que você vai receber agora, não sei, 1.200, não sei. Como está a sua vida? Eu sei que não está fácil, mas eu sei de uma coisa. A palavra do Senhor diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Então não temas. Mas você começa a remir aquilo que você não precisa comprar, né? Na palestra que a Rafael deu aqui no início do ano, né? Quando nós projetávamos um ano diferente e tal, mas Deus mudou tudo e Ele é dono de todas as coisas. Ela falou pra gente usar o que tem em casa. Eu acho que vale, né? Vale, totalmente. Ó, gente, vou dar um conselho pra vocês que meu marido me deu hoje. Eu falei, eu queria tanto fazer a unha. Ele virou pra mim e falou, pra que você não vai sair? Então, assim, é verdade. É verdade. Pra que eu vou fazer a unha? Eu não vou sair, não. Eu tô em casa. Então, assim, você começa a raciocinar, a pensar que realmente tem muitas coisas que são vaidade, sabe? Que realmente não tem tanta necessidade. Então, eu iria gastar R$35, sei lá, para fazer uma unha, que é um dinheiro que posso reverter num alimento, posso reverter para minha casa, posso reverter, né, para outras pessoas. E esse texto de planejamento que a Lu falou, vai anotando, gente, para depois vocês meditarem, porque assim, eu não vou solucionar o problema de ninguém, tá? Isso aí, quem vai solucionar é a intimidade de vocês com Deus, a palavra de Deus, ela diz, medita nessa lei de dia e de noite. Então, assim, é importante vocês anotarem esses versículos para vocês depois meditarem e vocês próprios terem experiência com Deus acerca das finanças de vocês, da vida de vocês, para vocês irem aprendendo a administrar com Deus. Então, esse versículo que a Lu falou sobre planejamento é Lucas 14:28, que fala exatamente sobre isso. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, assim, para o cristão, esse é o pior testemunho que existe, né? Porque, querendo ou não, você já é uma referência para o mundo, tá? Então, assim, aceita que você já é uma referência. As pessoas, elas realmente esperam ver Jesus através de nós. Somos imitadores de Cristo, então temos que realmente dar esse bom testemunho. Então, assim, se você começou algo e teve que parar, como já tivemos exemplos de pessoas que começaram, montaram seus consultórios, montaram, sabe, seus negócios. Tem uma hamburgueria aqui nova no Valqueire que a gente até comentou, nossa, acabou de abrir, já fechou. Então, assim, são várias pessoas que estão passando por esse momento de frustração, né, também. Porque colocaram a expectativa não só financeira de ter um retorno, mas a expectativa de um sonho, sabe? Então, assim, nesse momento é importante você manter a tua mente em equilíbrio, manter a prudência de saber que esse momento vai passar, é só uma fase e daqui a pouco tudo vai voltar ao normal, sabe? A vida vai voltar a funcionar. E aí, aproveitando, tem algo que anda junto com o planejamento, que é a prudência, né? Como eu falei, que nós fomos prudentes nessa Páscoa, porque diante de uma pandemia, o que você vai pensar? Ninguém vai querer comprar, né, por conta de questão financeira, ou não vai querer comprar por medo de ser uma coisa artesanal e de repente, contrair o vírus, mesmo você falando que toma todas as medidas. E nós fomos prudentes, né? Então, assim, a prudência, ela anda junto com a sabedoria. E como que eu adquiro a prudência e a sabedoria? Orando, tá? Pedindo a Deus, que Deus ele te dê sabedoria. E essa passagem de prudência é lá em Provérbios 14:15. Anota aí para você ler depois. E a prudência nada mais é do que você ter uma moderação. Então, como a Lu falou, você realmente precisa sair de uma crise e entrar em outra depois? Será que realmente é necessário? Então você precisa moderar agora, né? Será que é necessário tudo isso que eu estou fazendo? Eu já sou a louca das luzes. Todas as luzes têm que estar apagadas na minha casa. Então, assim, se antes já estava apagado, agora, então, gente, apaga as luzes. Então, assim, são coisas, não é chatice, são coisas que você tem que ponderar, você tem que ser prudente, moderar, porque você sabe que os dias, eles né, pelo que os especialistas dizem, estão para ser realmente maus, e já tem gente que está vivendo isso, passando fome, passando perrengue, porque realmente foram mandados embora, sabe? Não tem de onde tirar. Então, assim, a sabedoria, quando você pede a Deus e Ele começa a te dar, você passa a observar mais, você passa a ouvir mais, e não só de uma fonte,
né? Se você tem ouvido muito de uma fonte, começa a realmente perguntar, nossa, será que realmente só tem que ouvir daqui? Será que realmente só tem que observar daqui? E você começa a ouvir outras fontes de informação, não fica só... o meu tio Marcelo MacGyver, ele até falou, eu estava vendo a Record, estava dizendo que chegou... não estou fazendo coisa de emissora, tá, gente? Só estou falando o que ele me falou. Mas ele falou, estava vendo a Record, estava dizendo que chegou não sei tantos respiradores. Aí eu coloquei na Globo, estava dizendo que não tinha respirador. Então, assim, você precisa ponderar e filtrar essas informações, senão você vai enlouquecer. Então, assim, tá vendo televisão? Lê um jornal, lê uma internet, começa a pesquisar, sabe, outras fontes de informação, porque tem muita gente também que está dando ideias de como sair do aperto nessa pandemia. Então, assim, pede para Deus, se mantenha mais em silêncio, sabe? A gente tende a ir para a rede social, colocar a nossa opinião, o que a gente pensa, compartilha informação. Mas, assim, começa a se calar mais, sabe? Aproveita esse momento que Deus te colocou dentro de casa, que eu falo que é Deus porque tudo está no controle dele, mas se coloca mais para dentro mesmo de si, começa a prestar atenção no que Deus está querendo dizer para você nesse momento, qual a estratégia que Ele está te mostrando para você conseguir, né, administrar sua casa, conseguir administrar os recursos que são as compras. Eu sei, gente, não é fácil, principalmente quando você não tem compra, né? Eu digo assim, compra quem ainda está conseguindo fazer, mas principalmente quando você não tem. Mas assim, eu vim de uma família onde a minha avó cuidava de 6 netos, 7 netos, sei lá, e era um pacote de biscoito para cada neto. Eu acho que todo mundo que tem mais ou menos a minha idade, eu não vou falar quanto é, né, que eu ainda sou novinha, mas brincadeiras à parte, mas todo mundo que vem de uma criação bem antiga sabe que assim, não foi 100% fácil, sabe? Sempre teve essa questão de dividir, de ser aquela avó que cuidava dos netos, e assim, elas conseguiam, sabe, administrar mesmo, não tendo essa crise, mas não tinha tanto recurso, porque era bem mais limitado para quem realmente não tinha condição. E elas conseguiam administrar, sabe, forçava você a dividir com teu primo, com teu irmão, e era aquilo ali, falava, se você comer tudo hoje, amanhã você não vai ter. E às vezes a gente se pune tanto por não fazer isso com os nossos filhos, que tentamos recompensar de alguma outra forma, sabe, quando na verdade, no futuro, eles vão agradecer, sabe, porque eles também vão ter aprendido que a vida não é só festa, que a vida não é só facilidade, a vida também tem suas dificuldades, e isso também ajuda a formar o caráter, sabe, de uma geração mais forte, porque não é isso que nós temos visto, infelizmente, temos visto uma geração mais fraca, que se dobra mais facilmente, que se entristece, né, uma geração que, por conta da facilidade da internet, tem tudo mais rápido. Então, assim, eu não estou muito distante dessa geração, mas eu vivi uma época em que tinha que administrar os recursos. E aí, aproveitando também, falando do que a Lu falou sobre o auxílio, né, emergencial, realmente, gente, é um auxílio emergencial, porque R$600 só dá para comer, né? Chega a ser até uma afronta para a gente que trabalha tanto, paga tanto imposto e ter que receber ainda R$600, mas isso vai muito agora com a história de José. Seja honesto, né? Lá em Provérbios 13:11 fala sobre honestidade. Então, assim, eu já tenho ouvido histórias que eu já fiquei, sabe, assim, de boca aberta, de pessoas que não precisam, estão dando entrada, estão conseguindo, de pessoas que não têm o direito e estão colocando outras informações para conseguir esse auxílio emergencial. Então, assim, acaba prejudicando quem realmente precisa. Então, se você realmente quer ter uma vida bem-sucedida, não foi fácil a vida de José, né? Demorou para ele chegar onde ele chegou. E se você, às vezes, fica se perguntando por que eu ainda não cheguei, faça uma reflexão, sabe? Vê se realmente os passos que você tem dado estão de acordo com a palavra de Deus, você que é um cristão. Vê se realmente os passos que você tem dado têm sido de obediência, porque a honestidade, ela faz parte de uma obediência. Se você não tem direito, não dê entrada. Ou se você tem direito, coloca as informações corretamente, sabe? Não tenta fraudar isso. Porque quando você é honesto, a bênção do Senhor, ela te segue. E ao contrário, né, quando você age em desonestidade, automaticamente a maldição de Deus, ela vem sobre a sua vida. E a conta, uma hora ela chega, né, para você pagar.
Então, assim, oportunidade da gente ser fraudulento tem o tempo inteiro. Eu trabalho nessa área, né? Declaro imposto de renda, faço as coisas relacionadas à época cacau e eu vejo que, assim, o tempo inteiro, se eu quiser burlar qualquer tipo de informação, eu consigo. Mas será que vale a pena você, sabe, mudar... o seu valor, será que vale a pena você quebrar o seu valor, você quebrar o teu princípio por um momento? Sabendo que o que Deus tem para você lá na frente é muito maior, sabendo que o que Deus vai te proporcionar através da sua honestidade, sabe, é bem maior, você vai ser honrado. Então, assim, aí o que poderia ser bênção para sua vida acaba se tornando maldição, entendeu? Então, assim, nesse momento, leia direitinho. Se você tiver qualquer dúvida acerca desse auxílio emergencial, Socorro, bota meu telefone aí nos comentários depois, que vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu tiro a dúvida de vocês. Eu já tenho também um portfóliozinho, uma imagenzinha que tem bem explicadinho, passo a passo para você dar entrada, o passo a passo para você, o que você precisa para dar entrada, quem tem direito, quem não tem. E assim, gente, na minha palestra que eu dei aqui no início do ano, eu falei sobre o Sebrae. O Sebrae está com tanta coisa legal sobre finanças, tem bastante curso online gratuito. Então, assim, entra lá no site do Sebrae, depois eu posso colocar aí para vocês nos comentários o link para vocês entrarem. Aproveita esse momento, você que tem internet, entra no site do Sebrae, eles dão dica de como você consegue organizar a sua casa, a administração do tempo, quem é microempreendedor. Uma novidade também para quem é microempreendedor, não precisa pagar agora o DAS, eles botaram para outubro. Então, assim, tem bastante coisa legal que está acontecendo, que agora o momento é de você reorganizar a sua vida, sabe? O que você não conseguia fazer antes, como até o pastor Lidson sempre fala aqui nos cultos, antes era falta de tempo, e agora, sabe? O que está te impedindo de fazer? Então, se antes era falta de tempo, agora você está com um tempinho mais livre, tenta organizar a tua rotina, não é fácil. Eu estou trabalhando em home office, assim, estou trabalhando até mais. Mas assim, não é fácil, mas tenta organizar sua rotina para você sair um pouco, né, do que você fazia antes e começar a fazer algo novo, né? Porque com Deus temos algo novo todos os dias. O que não dá é para não fazer nada, né? Porque se você não tem filhos, ou se você não tem emprego, ou se você... Eu não sei qual a situação que você vive nesse momento, mas você tem um ministério, ou você tem algum sonho. Mas como que eu vou falar de sonho em meio à crise? De repente é hora de você não fazer, mas é hora de você se informar, né? Poxa, agora eu não posso dar entrada, eu não posso caminhar para esse sonho, mas eu posso saber tudo que diz respeito a isso que eu planejo. Então é tempo de você fazer isso. Mas eu não tenho ânimo, porque é o que a Rafael falou. Nós temos que botar a cabeça no lugar certo. Porque se eu parar para pensar no que está acontecendo, eu vou ficar chateada. Porque eu tenho certeza que por algum momento você já parou, já chorou. Não porque você está passando fome, mas por alguém que morreu, por alguém que você soube que está doente, pela sua incapacidade. Porque por muitas vezes a gente se sente impotente. A gente sabe que Deus é todo poderoso, mas a gente sabe que a gente gostaria de estar fazendo e muitas vezes não estamos. A Rafael falou, procure outras fontes. Eu digo para vocês, se tem alguém aqui de outra igreja assistindo a nossa live, eu louvo a Deus pela vida de vocês e eu digo uma coisa, quando tiver live da sua igreja, assista a da sua igreja. Porque às vezes eu vejo pessoas colocando assim, aquela live que eu vi da fulana foi maravilhosa. E a da sua igreja? Porque teve uma irmã que falou assim para mim, da outra vez que nós fizemos a live, eu queria tanto assistir a live de vocês, eu vou ficar aqui e lá. Eu falei, minha irmã, fique em paz, eu sei que você gosta de mim, e eu sei que gosta, que torce por mim, que gostaria de estar lá dando um apoio, porque quando você está aí comigo, você está me apoiando, porque você está torcendo por mim, pelo meu ministério, pela nossa igreja, pela Rafael, pelo ministério dela, pelas coisas que ela faz, mas pela Emaúm em si, porque a gente aqui no microfone está representando a Emaúm. Mas, meus irmãos, levantem a bandeira da sua igreja.
Levante a bandeira do lugar certo. E quando não tem live na sua igreja, vai para uma live. Ontem, por exemplo, à noite eu estava assistindo uma live que era de um pastor que eu confio, que era um pastor que eu sabia que ele não ia falar heresia, entendeu? Então, para mim, eu posso parar ali. Você pare num lugar que edifique a sua vida. E se você puder, compartilha. Você pode ter certeza de uma coisa: os pastores de vocês não vão ter a menor chateação se você estiver compartilhando live. Ó, a tal hora que não é o horário da nossa live, vai ter uma live tal e vai abençoar a sua vida. Seja de um cantor, de um adorador, né? Seja de uma pastora, de um pastor, uma homem ou uma mulher de Deus, que sejam sérios. Na dúvida, pergunte. Vocês têm acesso a nós. Bota sua mente naquilo que possa te trazer esperança. Bota o teu coração naquilo que você pode projetar. Eu não sei para quando, que como a Rafael falou, não tem previsão, pode terminar setembro, agosto, janeiro, janeiro, no nome de Jesus. Mas pode terminar em novembro, pode terminar em outubro, mas você pode passar esse ano, o ano do projeto. Como é que foi 2020 para você? O ano do projeto. Por quê? Para tudo que você for fazer, como o salmo que ela leu aqui, você não precisa fazer um projeto? Que seja esse o ano do projeto, para que você venha a estar alcançando ano que vem. Eu quero fazer um Enem. Eu já estive falando com alguns jovens, estuda. Você está com tempo. Pega os livros e vai estudar, para você, ano que vem, arrebentar no Enem. É o teu sonho. Eu queria fazer faculdade federal. Se acaba no estudo, conhece alguém que passou para federal? Pede conselho. Se você administra a sua casa, você vai olhar lá no seu armário e ver, bom, dá para fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui eu não vou descongelar hoje, se tiver alguma coisa lá, eu vou deixar isso aqui pro fim de semana. E aí é aquela coisa, né? Minha mãe falava muito isso, né? Coisa de antigo. Um arroz que virou um bolinho, né? Uma carne que botou uma batata e virou um ensopadinho. Meu irmão, para alguns deve estar pensando, pô, eu queria ter essa carne para virar ensopadinho. Para outros deve estar pensando, ensopadinho? Bom, eu não sei qual é a tua condição, mas é melhor nesse momento você travar as tuas emoções. Isso que eu ia falar. Foco, né? Prioridade. Foco, como eu falei no início, foco, prioridade, propósito. Aí você tem que pesar, né? O que realmente vai importar para você. Ou ficar se questionando, se lamentando pelo que está acontecendo agora, ou transformar isso num ano do projeto, que você está vendo como uma oportunidade. Se antes você não tinha de estudar, não tinha tempo, então agora você tem. Então, vou me dedicar para poder passar e tal. Porque lá, todo mundo que passa, não só não passa numa federal, ou que passa para alguma coisa, ou que conquista alguma coisa, não foi da noite para o dia, né? Todo mundo tem uma história, assim como José teve a sua história, assim como várias outras pessoas da Bíblia. O próprio Jesus teve a sua história, né? Esperou 30 anos até o seu ministério ser revelado, e antes ele teve uma história, ele teve um caminho, ele teve um processo. Então, assim, o que nós estamos vivendo agora é um processo. Entenda como um processo. E o que você vai fazer desse processo só depende de você, porque Deus, ele não tem como entrar e fazer a sua parte. A sua parte você tem que fazer. Então, assim, não adianta você ficar sem controlar suas emoções, como a Lu falou, que é o que mais temos visto, né, deixando as emoções dominarem. O que são as nossas emoções perto de um corpo completo, sabe, que se comunica? O que é uma pequena parte do cérebro, não sei, posso estar falando besteira, acredito que não, que eu tenho lido bastante sobre isso, mas o pastor Lidson depois pode até falar melhor, mas o que é uma pequena parte do nosso cérebro para controlar nosso corpo todo? Sabe, as nossas emoções não podem controlar a nossa vida, né? Deus tem o controle da nossa vida. Agora é o momento de colocar fé em ação. Aquilo tudo que você vem plantando, você tem que fazer valer a pena agora, né? Como, Rafa? Você vinha domingo para a igreja, quarta-feira para a igreja, consagração para a igreja, dizimava, ofertava, louvava, participava dos eventos. E agora, para deixar a sua emoção te dominar, sabe, tem que fazer valer a pena. Então, que Deus é esse que a gente serve, né? Não é uma questão de recompensa, é uma questão de que Deus, ele não volta atrás na sua palavra. Então, se ele falou, ele vai cumprir.
sabe? Então, se você tem sido fiel todos esses anos de igreja, se você tem sido fiel ou se você tem pouco tempo, mas estava se dedicando, sendo fiel e obediente, faça valer a pena agora, sabe? Continue onde você estiver. A igreja tem estado presente online, tem buscado estar presente no WhatsApp, tem buscado estar presente fazendo debates. Tem outras lives, como a Luciana falou, sabe, de outras igrejas quando não confronta, né, com a nossa. Então, assim, você pode estar se enchendo o tempo inteiro, sabe? Então, agora é o momento de você fazer valer a pena. Falar, não, vou fazer valer a pena aquilo que eu tenho cantado, aquilo que eu plantei, porque uma hora a semente ela vai dar fruto. E aí, falando em semente, eu vou falar na parte que eu mais amo agora, gente, que é generosidade. Essa aqui eu poderia até fazer uma pregação, porque a parte que eu mais amo de viver é a generosidade. Assim, é algo que eu tenho prazer e é algo que deveria ser o prazer na vida de qualquer pessoa cristã, né, principalmente. Mas assim, eu estava lendo um livro que diz que apenas nós cristãos somos apenas 2% a mais generosos do que pessoas que não são cristãs. Então, assim, é um número muito pequeno, né? Porque a generosidade, ela tem que ser uma característica do cristão. Ela tem que ser um estilo de vida do cristão. A generosidade ela é um trampolim para você alcançar níveis mais altos. Ah, Rafa, e como é que eu vou ser generosa nesse momento se eu não estou tendo dinheiro nem para comprar o pão? Como que eu vou ser generosa se eu não tenho dinheiro para comprar um arroz? Ué, você tem dons, você tem talentos, você pode ajudar uma pessoa, você tem internet, você tem WhatsApp, o que mais que eu posso falar? Você tem, deixa eu pensar, milhões de coisas, é só você perguntar a Deus, mas você tem milhões de artifícios hoje em dia que você pode ser generoso. Ai, Rafa, mas eu não sei o que eu posso fazer para ajudar. Olha, eu tenho uma vizinha que ela tá fazendo máscara para vender, para doar. E aí ela foi pegando tecido com uma pessoa, tecido com outra pessoa, elástico com uma pessoa, e ela falou: o Espírito Santo tocou no meu coração para eu fazer máscara para doar. Tá usando o tempo dela. E isso é ser generoso. E assim, não só ela, como outras pessoas que a gente tem visto na internet, né? Eu falei dela porque é mais próxima a mim, então eu conheço a história, mas outras pessoas que nós temos visto na internet, doando seu tempo, arrecadando alimentos, abrindo a porta da sua casa para dar alimento para pessoas, moradores de rua. Então, assim, você não tem dinheiro, mas de repente você pode contar com alguém que tenha, né? Não somente isso, mas também compartilhar uma palavra. Nem todo mundo tem a mesma, como é que eu vou dizer para você, a mesma solidez, o mesmo posicionamento. A palavra de Deus diz: sede firmes e constantes. Mas a gente sabe que tem sempre aquele irmão que ele deprime, que ele não fica tão bem. E eu não vou dizer para você aquele irmão, não. Como eu acabei de falar, tem dia também que eu não fico bem. Por quê? Porque o ser humano é social. E a gente não pode nunca fui, eu já falei isso aqui, de ficar pelas casas dos outros, porque isso não é feitio meu. Mas assim, você poder botar a tua mão em uma pessoa para orar, você poder falar uma palavra, você orar uma pessoa e você não poder ter o contato nesse momento, está sendo complicado. Mas se você tem, como a Rafa falou, WhatsApp, você tem internet, você tem um telefone, você tem linha telefônica, vamos lá. Você pode passar uma mensagem que a pessoa já vai sair dali com outro espírito. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho a palavra. Eu tenho Jesus, então eu tenho para doar. E outra coisa, a minha fé, ela me possibilita ter. Por quê? Porque se eu tenho fé, vai prosperar. Eu creio nisso cegamente, sabe? Eu nunca, até tendencioso que eu vou dizer para você. Acredite se quiser. Se você acreditar é verdade, se não acreditar é verdade. Eu nunca fiz conta do que eu tinha que pagar por mês para depois tirar o dízimo. Eu tiro o dízimo, depois eu faço conta. E isso tem funcionado. Eu vou dizer para vocês, já tive em muitas situações. Já tive em situações assim dificílimas. Eu me lembro inclusive dos anos. Casada, solteira, tem fases na nossa vida. E não importava a fase que eu tivesse.
sabe? Parece loucura vista das outras pessoas o dinheiro que viesse à minha mão na fase que eu estava vivendo, eu dizimar. Mas dentro da minha fidelidade, o Senhor olhava para mim e sempre há um momento que Ele vai me apertar para saber como eu estou. E vai ter um momento que Ele vai chegar com a bonança e vai mostrar quem Ele é. Primeiro Ele vai querer saber, vamos ver quem você é. Depois Ele se revela para mim. E sempre foi assim. E eu sou apaixonada por esse Deus. E eu acho que a identificação positiva aqui com a Rafa é essa parte de generosidade. Eu acho que se você tem um pão, você não tem um pão, você tem meio pão. Já falei aqui uma vez na pregação que se Jesus quisesse, ele, na ordenança que ele falou, para que nós ceiássemos juntos, que ele estaria no meio de nós, ele poderia ter levantado o cesto e fazer o cesto se encher de pão e cada um ia tirando um pão. No entanto, ele pegou um pão só e dividiu. Isso é para mostrar para a gente que se dividir multiplica, não diminui. A gente acha que se dividir diminui, mas se dividir multiplica, vai entender. Experimenta, que você vai ver, ah não, só tem esse pão, então eu vou comer metade para guardar. Meus irmãos, não tenha medo de ser... Eu não estou dizendo para você pegar tudo que tem em casa e dar, porque você vai ficar sem. Eu estou falando para que você, dentro de uma sabedoria de vida, porque você vai ver que essa é a melhor administração. São sementes, né? São sementes que você planta e você não sabe quando você vai colher, mas uma hora você vai colher, porque eu costumo dizer que só temos duas certezas nessa vida. A primeira é que a gente vai morrer e vai para o céu. A segunda é que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, assim, tudo que você plantar, você vai colher. Então, não espere, né, que você que não está plantando... E agora é um momento, assim, propício para você plantar generosidade. Porque é um momento de dificuldade que todos nós estamos atravessando. É um momento que realmente tirar o dízimo, né... Você vai falar, Senhor, chorando, mas aí você lembra lá da oferta da viuvinha, que Deus ele vê a intenção do coração, né? Você lembra da mulher que multiplicou o azeite, e aí você tem que começar a trazer na tua memória aquilo que te dá esperança, sabe? Em saber que uma hora tudo vai multiplicar, tudo vai voltar a ser até melhor do que como era nessa crise, porque eu tenho certeza que quem obedecer, quem praticar a lei da semeadura, a lei da generosidade, né, que é na Bíblia, quem praticar com certeza vai sair dessa crise muito melhor do que quando começou o início do ano, porque isso já está acontecendo na minha vida. E não é porque, eu sou boazinha, porque eu gosto de ajudar as pessoas, não. É porque quando você entende para que Jesus veio, quando você entende que você é um imitador de Cristo, porque Jesus, ele supria a necessidade espiritual e física das pessoas. Ele não simplesmente dava uma palavra, curava e ia embora. Quando ele tinha que multiplicar o pão, ele multiplicava o pão. Então, assim, quando você tem a oportunidade de dar uma palavra, você dá uma palavra. Mas quando você também tem a oportunidade de dar um pão, você também tem que dar o pão. Quando você tem a oportunidade de abençoar a vida de alguém, você também pode abençoar a vida de alguém. Porque é uma lei que se Deus ele falou, ele garante que se você plantar, você vai colher. Então, assim, a dica que eu dou para você nessa crise é doar e doar, mas com alegria. Se isso for um peso para sua vida, sabe, peça a Deus entendimento, peça a Deus para abrir a sua mente nesse sentido, porque, assim, realmente é desafiador, sabe? Porque, assim, eu já passei por isso antes de ser cristã e eu ficava pensando, meu Deus, como que eu trabalho tanto? Acho que isso passa pela cabeça de 99% das pessoas, né? Trabalho tanto, como que eu vou ficar ajudando esse povo que às vezes pode trabalhar e não trabalha? E isso e aquilo, sabe? Quando Jesus ele te chamou para simplesmente você abençoar, a você dividir, a você se doar com o seu tempo, a você ajudar o teu próximo e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, foi um processo que eu tive, né, de quebra de... Isso é outro ponto muito importante, lá em Romanos 12, 2 diz, transformai-vos, renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, sabe? Renove a sua mente. Eu estava até falando com o Diogo hoje, tem um negócio que todo mundo posta na rede social que é assim, quem me conheceu há um ano atrás não vai ter que me conhecer de novo esse ano. É exatamente isso. Se você está sendo o mesmo, tem alguma coisa errada. Você precisa renovar a sua mente.
Você precisa renovar o seu entendimento. Entender esse momento agora como uma renovação do seu entendimento. O que eu estava fazendo até aqui que não estava dando certo? Sabe? O que eu preciso mudar? Pede a Deus. Deus, Ele vai abrir o seu entendimento. Ele abriu o meu entendimento. Me mostrou claramente, sabe? Qual era o meu propósito. O que eu deveria fazer para ajudar as pessoas. E assim tem que ser na sua vida, sabe, meu irmão? Se você está caminhando com Jesus, peça a Deus para abrir o seu entendimento, principalmente agora nesse período de crise, como você pode ser útil. Às vezes a gente se fecha numa caixinha preta, achando que a gente não pode ajudar, sabe? Às vezes tem uma pessoa só esperando o seu bom dia. Eu estava conversando até com a Duda, ela falou, eu gosto tanto quando você me manda mensagem e tal. Às vezes você manda, nem com tanta pretensão assim de, vou mandar, não sei o que, mas você manda porque você se preocupa com a pessoa. E às vezes você muda o dia da pessoa, sabe? Às vezes com o teu bom dia, com uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Então você precisa agora se fortalecer mais ainda, né? Colocar realmente em prática, porque você já estava caminhando, você que começou a caminhar agora, repito, se fortaleça, se encha para você poder fortificar outras pessoas, porque algum talento você tem. Deus, Ele deu talento para todo mundo. Deus, Ele deu dom para todo mundo. Então, algum você tem. Use isso a favor do reino. Aproveite esse momento para fazer o ID. Né? Você mesmo não estando na rua, mas através a gente tem uma aliada a nosso favor. Use a internet, eu até falei na palestra. Saia de rede social um pouco. Aproveite para estudar, para afiar suas ferramentas. Aproveite para poder evangelizar, para assistir lives, para poder estar em contato com outras pessoas, até, sei lá, do mundo, sabe? Para poder praticar o inglês, para poder... Não sei, entendeu? Mas assim, eu tô aprendendo a cozinhar. Então, alguma coisa a gente ainda pode aprender. Alguma coisa a gente ainda pode aprender, sabe? Nunca é tarde para você começar, nunca é tarde para você aprender. E eu queria abrir um parênteses aqui nessa parte de generosidade, falar um pouquinho sobre mulher sábia, que eu lembrei aqui que em Provérbios 14:15, que foi no versículo que eu passei para vocês, fala sobre prudência, começa falando sobre a mulher sábia, né? Então, assim, cada peça no seu tabuleiro, né? Então, assim, o princípio também da sabedoria, ele consiste em você entender qual é o seu papel. Qual o papel do homem para sua casa, principalmente agora nesse momento que está todo mundo junto, gente. Não é fácil. Eis aqui uma nova casada, 1 ano de casada, então assim, vocês já imaginam, não é fácil. Mas assim, quando você compreende qual o teu lugar, sabe, principalmente em Deus, como mulher, você consegue administrar, você tem Deus como teu aliado, então isso já importa. Mas assim, quando você entende que todos são colaboradores, né? Quando você chama a responsabilidade do marido, que é o líder da casa, o cabeça, a responsabilidade dos filhos e a sua responsabilidade, tudo isso começa a fluir melhor, o relacionamento com Deus, o relacionamento com a família, e aí você consegue ter paz, porque sem paz também a gente não consegue avançar, a gente não consegue, sabe, tirar a mente, né, daquele foco ali do furacão. Então, em primeiro lugar, coloque paz na sua casa, coloque em ordem aquilo que está fora do lugar, sabe? Cada um, não é no seu quadrado, cada um na sua igual um jogo de dama, cada um na sua posição correta, porque isso faz muita diferença. E aproveitando também essa questão de colocar cada peça no seu lugar, vem a questão da oportunidade. É uma oportunidade agora que nós estamos tendo de saber, né, de aprimorar os nossos dons, os nossos talentos. E nessa parte de oportunidade, eu peguei uma passagem lá de Números 13, 26, de 26 em diante até 33, que fala sobre quando Moisés mandou os 12 espias, né, que eram 10 espias mais Josué e Caleb, para avistar a terra, se era boa, para eles poderem entrar. E aí 10 voltaram falando que a terra não era boa, que tinha gigante, que tinha inimigo. O pastor Edson já pregou isso aqui diversas vezes na igreja. E Josué e Caleb voltaram falando que a terra manava leite e mel. Realmente tinha os adversários, mas a terra era boa. Então, assim, eu quero deixar uma reflexão para você nessa noite, né? De qual lado você está vendo? Qual tem sido a tua ótica nesse momento?
Você tem sido os 10 espias que viram a Terra, que está vendo esse momento como um momento de derrota total, tipo, agora era só isso que faltava para eu me afundar? Ou você está vendo esse momento como um momento, caramba, eu vou começar a fazer isso aqui porque vai dar certo. Eu vou começar a estudar, eu vou começar a me dedicar mais à palavra de Deus. Eu vou, que nem o Mateus postou, achei super legal, estou começando a me afiar mais no violão, sabe? Eu vou começar a me aprimorar em tal negócio. Então, assim, o que você está vendo? Qual está sendo a tua ótica nesse momento? Você está olhando numa perspectiva ruim ou numa perspectiva boa? Qual tipo de mensageiro você está sendo, né? Porque 10 voltaram e falaram para Moisés, ó, nem vamos, porque a terra é horrível, não vale a pena. Mas 2, mesmo sendo a minoria, acreditaram que a terra era boa e manava leite e mel. Então, qual mensageiro você tem sido? O que você tem compartilhado com as pessoas? Quantas pessoas estão morrendo por dia, que não tem respirador, que os hospitais estão caóticos? Ou você está sendo aquela pessoa que está propagando as boas novas, assim como Deus mandou a gente fazer, sabe, dando uma palavra de fé e esperança para aquele que está lá internado, para quem está com coronavírus, para aquele teu vizinho que está passando por um momento difícil? Qual tipo de mensageiro você tem sido? E não duvide, né, porque eles duvidaram que Deus seria com eles, mesmo já tendo passado toda aquela provisão de Deus no deserto, mesmo já tendo passado por tanto, abriu o mar vermelho, Deus fez tudo por eles, e eles duvidaram que a terra era boa. Então, assim, se Deus ele já fez com você outras vezes, se você já teve experiências com Deus, por isso que eu falei pra você, é importante você, principalmente agora nesse momento, buscar ter a tua experiência com Deus, porque ela cria raiz. Porque quando você tem experiência, você lembra lá atrás, cara, se Deus já foi comigo lá atrás, como a Lu falou, já passei momentos que foram dificílimos. Se Ele foi comigo, não deixou faltar nada para mim, para o meu marido, para as minhas filhas. Passei momentos ruins solteiro, momentos ruins casados, Se Ele foi bom o tempo todo, Ele vai continuar sendo bom. Essa é a certeza que você tem que ter. Você não pode duvidar. Se lá atrás, ou até pouco tempo, você estava passando por momentos e teve experiências com Deus, que Deus não te desamparou, Ele continua sendo o mesmo. E outro ponto muito importante, não murmure. Deus, Ele abomina o murmurador. Ele abomina. É difícil a gente controlar a nossa língua, a gente controlar o nosso ímpeto, mas é necessário. Porque a murmuração é como se ela criasse uma parede de bronze entre aquilo que já está te esperando em Deus e o que você está vivendo. Então, assim, não murmure, porque quando você começa a reclamar, você vai se afastando da promessa, que foi o que aconteceu com aquele povo. Eles morreram. Eles não alcançaram a promessa e a sua próxima geração ainda ficou sofrendo até... Deus, Ele fala, depois vocês leem na passagem, eles ficaram sofrendo até os ossos deles se desfalecerem. Então, assim, não murmure, porque você coloca muita coisa em jogo. Agradeça. Hoje eu estava vindo para cá e, cara, eu olhei para o céu e foi como se fosse uma aliança, assim, de Deus que se renova a cada dia. Sabe, por mais que o céu ele amanheça todos os dias azul, como tem amanhecido, hoje eu olhei e falei, cara, é um azul diferente. Então, assim, olhe para o lado bom, sabe? Busque agradecer mais, busque olhar para o que Deus ele já tem feito na sua vida. Evite murmurar, porque a murmuração, ela te afasta das promessas que Deus já tem ali prontinhas para você. Pois é, a gente tem lido muita coisa, né? Eu tenho visto, acompanhado um pouco da política, né? Não estou indiferente à política, não. E realmente isso, às vezes, tem trazido tristeza ao nosso coração, né? Que a gente não gostaria de estar passando, de ver pessoas se aproveitando do momento em que o país está vivendo. Porque o que eu desejo, né? Vamos supor que eu pudesse fazer aquilo que eu desejo. Eu gostaria que todo mundo estivesse dentro da sua casa, confortável e alimentado. Mas não é possível. Principalmente aqui no Brasil, né? Nós somos um país de terceiro mundo. As pessoas precisam ter um pouco de consciência. Uma coisa que eu li que é muito importante, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Cada um num barco diferente. O barco não é o mesmo. Tem barco que tem de tudo e tem barco que é aquele que você rema. Ou tem gente que está em cima de uma tábua escorado. Então a tempestade é a mesma, mas você não está na mesma embarcação. Então isso tem me deixado chateada, mas como a Rafaela falou a respeito de sabedoria, é um assunto que eu posso conversar livremente com meu esposo.
é um assunto que a gente tem conversado muito e a gente tem orado muito por isso dentro de casa, sobre os governadores da nossa terra, né? Presidente, governador, prefeito, tudo. Temos orado para que essa situação mude, sabe? Porque nós tememos as consequências disso. E se ficar pior, porque a pessoa não está entendendo o que está acontecendo dentro da doença, e ficar pior porque a política se misturou à doença, e porque está havendo uma pequenez mediante... Eu não vou dizer para você que isso é novo. O ser humano, ele nunca foi... não posso dizer todos, né? Mas a piedade é uma coisa que ela foge muito quando a pessoa não tem caráter. A pessoa visa muito dinheiro, ela visa o financeiro, ela nunca está satisfeita, porque, como a Rafael falou, ela quer suprir coisas que ela nem sabe o que é, ela está vazia, ela não tem Deus, então ela quer colocar coisas. E de repente você, de uma maneira diferente, ou numa situação diferente, você quer ser suprido por coisas que você não pode adquirir, coisas que você não pode ter, coisas vis, coisas que nem existem, nem sequer existe. Você acha que existe, não existe, e você quer suprir de uma carência que você está fazendo acontecer. Por quê? Porque você não está remindo o seu tempo. Mas na política, infelizmente, está acontecendo uma covardia muito grande, e a gente tem sofrido com isso. E a gente tem orado para que isso mude, entendeu? Agora, nós temos tudo, sim, e como nós estamos falando dentro da igreja, é impossível não falar da igreja, né? Nós temos lido, assim, algumas coisas que têm nos deixado triste, né? Porque por que a gente lê coisas que nos deixam triste? Porque era para ser diferente. Era para a gente estar totalmente consagrado, se consagrando, orando, para ter um tempo de avivamento, para ter um tempo de alegria, de regozijo. Mas tem coisa que você lê assim, tem gente que quando a pandemia voltar, eu ainda quero ficar a 2 metros de distância, se possível 2 quilômetros. Meu irmão, você pode morrer hoje. Sabia que você pode morrer hoje? Eu posso morrer hoje. Né? Tomara que seja pela volta de Cristo, né? Não seja por outro motivo. Mas, cara, a morte está aí. É a certeza que a Rafa falou. Nós estamos aqui, nós nascemos, nós vamos morrer. De uma forma ou de outra. Aí tem gente que ainda no meio dessa confusão, tem gente que ainda pode ficar a metros, quilômetros de mim. Me poupe, gente. Por favor. Nós precisamos mais um do outro do que jamais precisamos na geração que nós vivemos. Sabe? Nós precisamos um dos outros. Ninguém é autossuficiente. A gente também tem falado assim, porque a gente pode dizer que a comunhão de um é diferente da comunhão... Meu irmão, vai orar. Vai orar. Não é tempo de você ficar com o termômetro espiritual da vida do outro. Não é tempo de você ficar vendo o que o outro está fazendo. Você, por favor, cuide da sua vida para que você não perca a sua coroa. A coisa mais importante para você é a salvação. Primeiro a tua, garante. Depois leve para os demais. Tem coisas que, uma vez eu me lembro que eu era nova convertida, e essa palavra eu levo para a minha vida. Que a felicidade imaginária ela é muito fugaz. Sabe por quê? Eu me lembro perfeitamente, eu estava na Universal de madrugada, eu era nova convertida, então eu queria assistir tudo que era culto. E a Universal me ajudou muito, sim, tá? Não sei o que você pensa. Hoje dizem que virou empresa, mas não vou ser eu que vou falar mal. Eu só sei que a Universal fica com a porta aberta e quem entra lá recebe oração. No demais não me importo, tá? Então eu ligava a televisão e era eles que estavam lá dando uma mensagem. E eles falavam assim, o que você pensa que é felicidade? Dava um tempo para você pensar. E eu imaginava, felicidade deve ser isso, deve ser aquilo, E na verdade, tudo aquilo que eu pensava por ser felicidade não me trouxe felicidade. E tudo aquilo que eu nunca imaginei que poderia me fazer feliz, Deus me deu. Por obediência. Você é a Nossa Senhora da Obediência. Longe de mim. Eu tento todo dia. Eu luto todo dia contra a minha carne. Todo dia para ser obediente. Todo dia para ser mais humana. Todo dia para ser mais bondosa. Todo dia para ter mais paciência. Que às vezes a balança pendura, né?
Haja paciência, ainda mais nessa pandemia, haja paciência. Então seja você um propagador da paz, de boas palavras, de palavras positivas, de coisa que traga para as pessoas conforto. Porque se as pessoas estiverem mais tranquilas nas suas próprias vidas, elas vão conseguir ser mais doadoras, elas vão conseguir transmitir mais paz e a dificuldade do outro vai ser mais suprida. Porque uma mente atormentada, ela não fica toda hora querendo atormentar a mente do outro. Uma mente que ela está em paz, ela quer levar paz. Então fica mais em oração se você acha que te falta paz. Se você está sem sossego dentro de casa e talvez você acha que é por causa de uma coisa ou por causa de outra, talvez a coisa seja você. Você já parou para pensar que essa coisa pode ser você? Você não está sabendo lidar com seus filhos, com seu marido, ou com a ausência de alguém para te ajudar, ou você não está conseguindo lidar com, você não está indo trabalhar porque a tua fuga era o teu trabalho e agora você tem que ficar em casa. Você estava querendo fugir. Outra coisa, para quem tem ministério, eu vou dizer uma coisa para você. Eu amo o altar do Senhor. Eu amo, mas o altar do Senhor, ele não está aqui na igreja. O altar do Senhor, ele está aqui no meu coração. Eu amo estar reunida, adorando a Deus junto com os meus irmãos. Não sou ativista, mas se uma igreja está aberta, ela tem uma grande possibilidade de atrair mais vidas para que sejam ganhas. Não fique sendo portador da pessoa, você tem que falar a respeito do perigo do vírus. E por isso a igreja está fechada. Por isso nós estamos falando com você por live. Nós estamos falando com você impessoalmente. Mas é óbvio que a gente quer estar na igreja, porque a igreja nos permite estar em contato. A igreja aberta, a gente consegue mais alimentos para doar. Inclusive, a igreja aberta, a gente consegue chorar com outro irmão ora pela gente ora pelo outro irmão. É maravilhoso. Gente, igreja é bom pra caramba. Muito legal. E não é as quatro paredes que me definem, não. Eu amo a casa do Senhor, eu amo estar nos teus átrios, eu amo estar aqui na casa de Deus, junto com os meus irmãos. Apareceu uma fatalidade, houve uma pandemia e eu não posso estar. Mas eu tenho que ansiar por esse momento, porque é aquilo que me traz prazer, é o que eu gosto de fazer. A igreja, ela me abre possibilidades de evangelismo. Porque quando a igreja está aqui, eu posso ter as pessoas ao meu redor e fica mais fácil o meu contato com as pessoas para poder ajudar outras pessoas. E a igreja estando fechada fica mais difícil também. O que as pessoas não entendem é que uma igreja aberta, ela é uma possibilidade. Mas nós temos tentado fazer a nossa parte. Se você tem alimentos aí, nós vamos buscar. Se você quer nos ajudar, entre em contato, vai ter sempre alguém para ir buscar. Mas a igreja aberta, ela é o corpo de Cristo em movimento. E a gente sempre consegue fazer. A pessoa que está de fora consegue ser inserida em meio ao corpo de Cristo. E como fazer isso estando distante? Nesse momento nós estamos orando. Nós estamos pedindo ao Espírito Santo ministrador que visite os outros lugares. Mas não fique desejando que esse tempo é para você, porque, perdoa a palavra, mas eu não sou conhecida por ser uma pessoa que ignora a verdade. Eu estou mais para João Batista do que para João Apóstolo. Então eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que tem preguiça, porque por muitas vezes a igreja aberta dá trabalho. A gente tem que vir para cá, a gente tem que limpar, a gente tem que fazer, é evento, e a gente tem que vir, e a gente está com o nosso sábado comprometido, e a gente está com a sexta comprometida, e é feriado, a gente está comprometido, mas ó, é na veia, meu irmão. Ou é ou não é. Ou tua vida é de Jesus ou não é. Nós estamos debaixo de autoridade. A nossa vida tem que ter sabor dentro da igreja. Eu tenho que amar estar com os meus irmãos. O Senhor falou que eu teria que ter intimidade, eu teria que sair do local onde estava todo mundo, fechar a porta do meu quarto e ter intimidade. Mas isso você está aprendendo agora? Louvado seja Deus que você está aprendendo agora. Mas tem gente que não está tendo base para ficar em casa, sabe por quê? Porque só se alimentava aqui. E aí não está tendo base para ficar em casa.
Mas eu digo para você, é tempo de restaurar o teu altar na tua casa, sim. Porque o Senhor, nosso Deus, que eu digo sempre, é o Senhor das oportunidades. Mas deseja afetuosamente que a sua igreja volte a estar aberta. Não somente pela saudade dos teus irmãos, pela comunhão, pela tua necessidade, mas por aquilo que a igreja proporciona a outros. Porque senão, o que a gente está vivendo aqui é mentira. Deseje. E enquanto isso não acontece, ore para que aconteça. Porque esse é um desejo do meu coração. Não porque minha casa está um tédio, não. Louvado seja Deus, a minha casa está em paz. Eu louvo a Deus, tirando a bagunça que é com as duas crianças lá, oh meu Deus, é um tititi, um teretetê o dia todo. Agora virei produtora de vídeos de TikTok. Mas eu louvo a Deus, a minha casa está em paz, e que assim prossiga, que a sua casa esteja em paz. Mas desejo voltar à casa de Deus. Sabe por quê? É um trabalho que tem que doer em você de uma maneira gostosa. Eu sempre ouvi as pessoas falando, porque o pessoal tem tendência a gostar de ser Marta, a gostar de trabalhar na casa de Deus. Me desculpe, mas para você assumir algum lugar no altar, você tem que gostar de levar água para quem está lá primeiro. Ninguém chega a lugar nenhum se não aprender a servir. Você só pode chegar a algum lugar que você colocou no teu coração se você for servo. Infelizmente, muita gente tem preguiça de servir, sabe? Se escalar, você já vê a cara da pessoa que não é de feliz. E eu vou dizer uma coisa para você, se Deus te der a oportunidade para você voltar e você pega uma vassoura com prazer para servir na casa de Deus, coloca um copo d'água, leva para o teu pastor, pega até a maleta do teu pastor e leva com prazer, dê aula para as crianças com um sorriso, sabe? Faça uma cantina feliz, tudo aquilo que você tiver que fazer na casa do Senhor, faça, sabe por quê? Porque aí, quando você não pode fazer, vem aquela, puxa vida. Só quem não está lamentando por esse momento da igreja fechada é porque realmente precisava fazer refém dentro de casa. Porque quem não precisava fazer refém dentro de casa não está feliz com esse momento. Porque é um momento que está morrendo pessoas e que a gente deixa de ajudar muita gente. Então não é possível que você esteja feliz. A menos que você queria um pouco de atenção e queria fazer de refém a sua família, para que ela pudesse estar ao seu lado. De outra forma, se você está administrando bem as coisas na tua casa, não estou falando de perfeição não, porque perfeição não existe, tá? Só em Jesus. Mas se você administrava bem a sua casa, você tinha o tempo do trabalho, você tinha o tempo do serviço na casa do Senhor, você tinha o teu tempo de oração e você tinha o teu tempo para a tua família. Pode ter certeza que o Senhor é o dono do tempo. E quando a gente quer, a gente faz. E quem não quer, dá uma desculpa. E isso é a verdade. Então deseje afetuosamente voltar à casa de Deus. Deseje, ore. E eu vou estar aqui feliz da vida. Feliz, mas muito feliz. Esperando, junto com Jesus, você voltar para cá. Se nós juntos não subirmos antes de que isso aconteça. E essa é a nossa pastora, né, gente? Não é diferente. Essa questão de quem quer dar um jeito e quem não quer arrumar desculpa é exatamente isso. Eu anotei aqui, só para finalizar. A minha tia, ela começou a fazer máscara para vender, tá vendendo sorvete. Então, assim, voltando lá naquele campo da oportunidade, né? Aproveite essa oportunidade. De repente, você tem que se virar nos 30 para você conseguir se manter sua família, manter sua casa. Então, o ambiente, como a Luciana falou, ele não pode te reger, né? Não é porque nós estamos num período de pandemia em casa agora que você não vai desejar voltar para o corpo de Cristo. O ambiente externo, ele não pode reger aquilo que está dentro de você, né? O ambiente não pode reger o teu propósito, não pode reger aquilo que você acredita, o teu alvo, aquilo que você quer buscar. Então, para finalizar, Lu, quero deixar 4 dicas aqui. Que independente de como a pessoa chegue até você, ou através de alguma compra, ou para pedir alguma ajuda, se mostre presente, faça o ID através disso, faça a diferença. Tivemos muitas experiências agora na Páscoa. Várias pessoas, assim, chegaram até nós, desabafaram clientes. Então, assim,
Foi uma experiência muito nova, diferente, que a gente via fragilidade nas pessoas e tivemos até a oportunidade de poder falar do amor de Deus e mostrar, né, o amor de Deus através dos nossos produtos. Então, assim, não importa como a pessoa chegue até você, se for para comprar, de repente, se você vê uma brecha, aproveita para evangelizar, para falar do amor de Deus. Use o que você tem, sabe? Às vezes a gente quer mirabolar, como a Lu falou, virou até produtora de TikTok, gente. Nem ela sabia que tinha esse dom. Então, assim, algum dom você tem, já falei isso. Então, use o que você tem, o que está aqui a teu alcance, que às vezes a gente nem está dando tanta atenção. O que você pode usar isso a teu favor? Ai, Rafa, não sei, eu sou tão apegada. Cara, mas realmente é necessário você ter 5 televisões na sua casa, tendo que pagar uma porção de dívida? Sabe? Eu já passei por isso e eu vendi, meu irmão. Eu vendi porque eu tive que honrar os meus compromissos e depois Deus me honrou. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho tudo novamente. Então, assim, use as coisas que você tem. Ah, será que realmente eu preciso de tanta roupa assim? Eu, particularmente, vou vender para comprar alimentos. Mas, assim, se você está precisando de dinheiro, venda suas roupas num bazar, sabe? Ou então doe, não sei, faz o que Deus tocar no teu coração. Será que realmente você precisa de tanto sapato, de tanta roupa? Você não vai sair, como disse meu marido. Então, no momento, você não está precisando. Ele falou, nem me dá presente de nada, porque eu não vou sair de casa, então eu preciso de presente. Então, assim, use o que você tem, não precisa inventar. Tá tudo à tua disposição, use o que você tem. E foque no futuro. Não foque no que você não tem, mas para onde você está indo. Entendeu? Então, foca no futuro, não naquilo que você tem agora no momento atual. Pensa lá na frente, fecha o olho agora e pensa. Como será daqui a um ano você passando nessa faculdade? Como será daqui a um ano você se livrando dessas dívidas? Sabe, porque você vai parcelar, você vai fazer uma negociação, de repente vai pegar um empréstimo, mas depois você vai honrar, né? Mas assim, como será depois que você passar por isso tudo, que você conseguir honrar suas contas? Já pensa lá na frente, não fica focando no problema. E foque em semear sementes. Semeie sementes. Pense que tudo que você semeia, principalmente no reino de Deus, é uma semente. Porque no tempo certo você vai colher. E por último, dê sempre o seu melhor, né? E faça valer a pena, gente. Faça valer a pena a sua vida, porque ela é única, ela é preciosa para Deus, sabe? Faça valer a pena, levante essa cabeça, se erga, se encha de fé, de esperança, sabe? Que muito em breve todos nós estaremos reunidos de novo, como a Lu falou, e eu creio, Lu, que vai vir um novo tempo sobre a igreja, sabe, de comprometimento, digo até por mim também, porque todos nós precisamos melhorar, seja em qualquer área da nossa vida, mas creio que vai vir um novo tempo de comprometimento, de prazer, de alegria, de estar com os irmãos, de estar na casa de Deus. Então, assim, foque lá na frente, foque no futuro, dê o seu melhor, sabe, se anima, porque em nome de Jesus, essa fase vai passar, né? Os que choraram, vamos chorar com eles, vamos levar uma palavra de consolo, porque a Bíblia nos recomenda isso, vamos nos compadecer dos nossos irmãos, mas vamos manter a nossa esperança firme, com os olhos naquele que pode todas as coisas, porque para ele não é impossível. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos chegando ao fim aqui. Gostaria de pedir desculpa a vocês, porque a gente está nova nisso. Nós não somos youtubers, nós não fazemos gravações, mas essa adaptação está sendo necessária, vai melhorando a cada vez que a gente passar aí, vai melhorando. Peço paciência, né? A Socorro falou que o nosso pastor já está íntimo, mas a gente, de frente a uma câmera, a gente fica um pouco nervoso, confesso a vocês. A gente precisa também que vocês nos ajudem em orações. A nossa igreja precisa de você, precisa das suas orações. E nós estamos nos colocando à disposição. Não importa para o que seja, a gente vai tentar te ajudar. Seja num alimento, seja numa palavra, seja numa oração. Pode chamar que a gente vai tentar te ajudar da melhor maneira. A gente vai tentar arrumar uma forma. E você não desequilibre o orçamento. Eu não tenho orçamento, não desequilibre o que vier à sua mão. Tenta sempre organizar para que tudo dê certo e você não venha estar sofrendo mais ainda. Eu gostaria que o Rafael fizesse essa oração, depois eu passo a bênção. Amém? Amém, Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Jesus, por essa noite, te agradecer, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor,
de estarmos aqui juntas, Pai, e também em concordância com nossos irmãos do outro lado da tela. Obrigada, Deus, por esses benefícios e por esses artifícios que o Senhor tem nos dado, Senhor, que a Tua palavra e a Tua obra, ela não para, Deus. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à crise, mesmo em meio a problemas, a Tua obra, Senhor, ela tem que continuar. Então, somos gratos a Ti por isso, Pai, porque hoje doamos, Senhor, para Ti o nosso tempo, e nós cremos, Deus, que essa semente que foi plantada aqui no coração de cada um que acompanhou essa live hoje, Pai, ela vai frutificar, as pessoas vão, Senhor, prosperar. Em nome de Jesus, Pai, cremos que essa semente ela vai frutificar no coração de cada um, e a seu tempo dará o seu fruto certo, Pai. Em nome de Jesus, toma aqueles, Senhor, que assistiram também, que ainda não te conhecem, Espírito Santo, que o Senhor possa fazer a obra no coração de cada um, Pai, para que venha te conhecer. E quando essa pandemia passar, Deus, eu creio que muitos visitantes virão à tua casa, Pai, e falar: eu te vi naquela live tocou meu coração, aquela live falou comigo, o Espírito de Deus invadiu o meu coração, porque nós cremos, Senhor, que não há impossíveis para ti. O Senhor se move como e aonde o Senhor quer. Te agradecemos, Deus, pela vida da Luciana, pela vida da Socorro, pela minha vida. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor que nos capacitou aqui nessa live, Pai. Em nome de Jesus, amém. Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua paz sobre ti, te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Beijo, marido, pastor que está em casa. Beijo a todos os irmãos da IMA1. Em breve estaremos juntos. Beijo, filhas. Ela já sabe que da última vez eu não mandei. Beijo, Manu.